Esses dias eu assisti um vídeo de um camarada que é um filósofo e ele tem um canal no YouTube, fala sobre diversas coisas, sobre política, sobre filosofia, sobre, enfim, contexto do mundo, literatura, arte, enfim. E aí ele estava falando sobre um seriado que usa o pano de fundo da distopia futurista para tecer algumas críticas ao momento atual e colocar algumas projeções do que pode vir a ser o nosso futuro. E cara, as projeções não são legais, né? Aí isso me fez pensar. De um tempo para cá, eu acho que talvez desde o finalzinho dos anos 90, a gente tem tido uma enxurrada de literatura, de audiovisual e, enfim, várias manifestações artísticas, científicas, políticas que sugerem um futuro distópico, né? Um futuro onde tipo tudo dá errado, onde a gente vai ser subjugado pelas máquinas, ou por alienígenas, ou por um governo absoluto, ou enfim, o que seja. E a realidade dos estados corporativos vem sendo incutida dentro da nossa mentalidade desde então. A realidade das guerras nucleares, né, de guerras ainda mais sutis, de meios de controle muito sutis. E a gente já vem vendo muito disso aí acontecer, né? Boa parte disso a gente já está vendo acontecer de certa maneira. Aí, no final desse vídeo que eu estava assistindo, o cara justamente terminava colocando que as perspectivas que a gente tem para os próximos 10 anos não são muito legais. Em tese, se você analisar a conjuntura, o crescimento da direita no mundo, né, o crescimento dos discursos de ódio, o crescimento, né, do descontrole das corporações por parte da população e dos governos, realmente as perspectivas não são legais. E aí ele fala, cara, o futuro tem sombrio aí à nossa frente. Mas aí eu fiquei pensando, engraçado, o futuro não existe ainda. Sabe, se a gente pegar uma perspectiva que diz que o futuro está sendo construído agora, nesse momento, né, assim, a gente sabe que aquela história do De Volta para o Futuro não é verdade. Né? Se alguém acreditava nisso, foi mal destruir suas ilusões, mas assim, a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que o tempo não é tão linear quanto a gente imagina na maioria das vezes, né? Então eu penso que o seguinte, para a gente poder dizer que o futuro à nossa frente é sombrio, de certa maneira a gente está assinando um atestado de capitulação, ou seja, a gente está se rendendo, né? Acho que enquanto a gente tiver em mente a perspectiva de fazer alguma coisa para mudar, acho que enquanto a gente tiver vontade de mudar e a gente agir em função disso, a gente não tem que assumir que o futuro vai ser sombrio, não, muito pelo contrário. A gente tem total capacidade de tornar esse futuro luminoso, né? Se a direita está crescendo, a gente tem que descobrir por que eles estão crescendo, né? Se o discurso de ódio está crescendo, a gente tem que descobrir por que ele está crescendo. E aí a gente tem que agir na raiz. Já há pelo menos 2 décadas que essa ideia das distopias vem sendo colocada de maneira sutil no nosso imaginário. E ela vem sendo colocada, como eu disse, através da literatura, através da televisão, através da ciência, através principalmente da mídia de modo geral, né? Mas também das artes, para que, de certa maneira, isso se acomode no nosso imaginário. E isso passe a fazer parte do nosso imaginário, porque no momento que faz parte do nosso imaginário, se torna realmente possível de acontecer. E acho que o que a gente tem visto nos últimos anos, já de realização desses planos distópicos de dominação corporativa, ou da direita, ou o que seja, ou pelas máquinas, o que a gente tem visto aí só aconteceu porque isso tudo já estava previsto como possível no nosso imaginário. Só que, cara, da mesma maneira que esses agentes, né, que querem construir esse futuro por interesse, por vontade de poder, por qualquer outro tipo de
motivação que eles possam ter, esse pessoal está incutindo no nosso imaginário a possibilidade real disso acontecer. Porque quando acontecer a gente vai ficar conformado, esperando que isso fosse inevitável. Só que não é inevitável. A gente tem como evitar, na verdade a gente tem como construir algo extremamente melhor do que isso. A gente tem que agir hoje, né? A gente tem que começar mudando o nosso imaginário hoje. Por que a gente vai ter que sucumbir ao discurso de ódio? A gente, pelo contrário, a gente tem que conseguir se unificar. Porque é assim que a gente vai combater o discurso de ódio. Quando a gente entender que não existe nós e eles. Tá todo mundo no mesmo barco. Sacou? A gente tem que conseguir transformar o imaginário das pessoas para que elas não tenham mais essa perspectiva fatalista e distópica da vida. A gente tem que, de novo, abrir para as pessoas a possibilidade de sonhar. E sonhar de verdade. Não é esse monte de sonhos que são incutidos na gente pelas propagandas. Não são sonhos de consumo. Não são sonhos relacionados ao status quo. A gente tem que sonhar com coisas maiores. A gente tem que sonhar com um ser humano melhor do que o ser humano que a gente tem hoje. Um ser humano que supere a gente em tudo, que construa uma sociedade muito melhor do que a nossa. E isso não é a genética que vai trazer, não é a tecnologia que vai trazer. O que vai trazer isso é a mudança de consciência. É a gente parar para pensar nas coisas e a gente começar a enxergar o mundo de forma diferente. O mundo está sendo enxergado de maneira invertida, como se olhando no espelho. A gente tem que desinverter essa perspectiva. No momento que a gente desinverter essa perspectiva, eu acho que a gente vai melhorar muito.